Bom, meus amigos, é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia de hoje, quando eu fui convidado para fazer essa reflexão sobre o lema da campanha: é para a liberdade que Cristo nos criou, tirado da carta de São Paulo aos Gálatas. E como eu estou falando para um grupo muito voltado para a espiritualidade salesiana, então vamos tomar como base para essa pequena reflexão o que o próprio São Francisco de Sales entende e fala da liberdade. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós temos que ser livres com relação a muitas preocupações ou excessos de preocupações com relação ao futuro, com relação a isso, aquilo, aquilo outro. Nós vivemos numa época quase que de neurose com relação à segurança, ao futuro, profissão de filhos, financeiro e tal. E São Francisco de Sales dizia assim: olha, se Deus permitiu o sol nascer hoje, se ontem o sol nasceu, o mesmo Deus vai fazer o sol nascer amanhã, depois. Tudo está na mão dele. Tudo depende dele. Então nós temos que confiar mais em Deus. Ser livres, em primeiro lugar, com relação a essas neuras, a essa obsessão com segurança, com futuro, com isso, com aquilo, plano de saúde, cerca elétrica, mais alarme, cachorro, tanta coisa que nos deixa com medo. Depois, é preciso ser livre com relação ao próprio estado de ânimo. O que é isso? Eu vou dar um exemplo. Se o Marquinho me dá um tapa, o meu estado de ânimo natural é reagir, é partir para cima dele. E eu provo que eu sou livre à medida que eu não sou escravo do meu estado de ânimo. Porque toda guerra, em última instância, ela começa dentro do homem. As armas não saem sozinhas. Os aviões não saem sozinhos. A guerra sempre começa no coração do homem. E um homem que não consegue dominar ou controlar o seu estado de ânimo. Então isso vai me gerar uma indiferença diante das coisas, como se eu fosse assim uma cobra morta? Não. Eu vou aprender a me dominar, a ser livre com relação à minha tendência natural para descontar, ou para vingar, ou para compensar. Se você for prestar bem atenção no Evangelho, Jesus também já fala isso. Se alguém te bater na face esquerda, não vai dar 2 tapas nele, oferece a outra face. Porque a nossa tendência natural é o seguinte: você me dá um tapa, eu te dou 2. O primeiro é para pagar, o segundo é um lucrinho. E aí você me dá 4. E a coisa vai crescendo. É possível quebrar esse espiral da violência dominando aqui dentro. O meu instinto natural para vingança, para descontar, para achar que não podia ter feito aquilo comigo. E São Francisco de Sales também dizia que a humildade é a base da santidade. O que é a humildade? Quando a pessoa não é humilde, ela pensa assim: mas por que fizeram isso comigo? Eu não mereço. Numa promoção na empresa, mas logo com fulano tinha que ser comigo, porque eu faço mais. Nesse caso, nós devemos trocar a pergunta: por que comigo?
pela pergunta: quem sou eu? Então, quando você começar a se considerar merecedor demais, bom da bola demais, e pensar que aquilo não podia ter acontecido com você, você deve se perguntar: mas quem sou eu? Eu não sou nada mesmo, não. Tudo depende de Deus. Tudo deve estar voltado para Deus. Porque quando nós falamos de liberdade, nós pensamos em grandes bandeiras, mas esquecemos de olhar para dentro do coração. Eu sou escravo do meu estado de ânimo natural. Eu sou escravo da minha vaidade. E São Francisco de Sales dizia que nós temos que tomar cuidado, não foi exatamente essas palavras não, mas a ideia é essa. Porque nós temos dentro de nós uma reação quase que como se fosse um lobo pronto para atacar. Quando alguém fala uma coisa que não me agrada, eu vou com pedra na mão e tudo para cima dele. Até mesmo quem pensa que está evoluído na espiritualidade acaba sendo surpreendido por essas reações de autoestima exagerada. Corremos risco até na oração, da pessoa pensar que a oração dela é mais perfeita que a dos outros. Isso não deixa de ser a vaidade. E a vaidade é o oposto da humildade. Porque a humildade vem de humus, de terra, e vaidade vem de vento. De tal maneira que o vaidoso é que nem um balão. Ele é inchado de mar de vento, que não tem nada dentro dele. E a pessoa que é o homem terreno, que sabe exatamente a medida que ele tem. E aqui eu cito até um outro santo, São José, para mim é mais ou menos assim. Ele sabe a exata medida dele. Ser um homem, nada mais e nada menos. Mas um homem de Deus, um homem que consegue perceber Deus nas dificuldades, hein? Porque perceber Deus nas coisas fáceis é uma beleza, quando a maré está a nosso favor. Mas perceber Deus nas dificuldades é muito difícil. Mais uma vez, para terminar, São Francisco de Sales dizia: talvez a gente vai passar a vida toda sem uma grande oportunidade para dar um grande testemunho, mas nós podemos testemunhar Deus o tempo todo, nas pequenas oportunidades da vida, para não correr o risco de fazer que nem Maria Madalena. Maria Madalena levantou cedo, de madrugada, preparou muita coisa. Eu vou ungir aquele corpo, eu vou levar perfume da sepultura. E chegou lá, a pedra tinha sido tirada. E ela pensou: agora eu estou frustrada, eu preparei para um grande acontecimento. E ela começa a conversar com Jesus sem perceber, achando que fosse o jardineiro. Quantas vezes Jesus não passa de um jardineiro, um mecânico, a babá das crianças, a professora na escola? Quantas vezes ele está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Então nós somos livres, meus irmãos e minhas irmãs, na medida em que nós somos entregues a Deus e não escravos das nossas paixões, do nosso estado de ânimo natural, do nosso desejo de vingança ou de descontar, coisas assim. Nós vamos pedir então a Deus, que nos criou para ser livres, que Ele nos ajude a ser livres com relação a nós mesmos, em primeiro lugar, e depois ser livres com relação a tanta coisa que veio para nos escravizar. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus, um bom retiro, uma boa reflexão para você.